Olá pessoal, vamos trabalhar agora com um sistema de lavra que é chamado de lavra em tiras. A gente viu o sistema de open pit, lavra em cabo e lavra em costa na última aula. Agora a gente vai partir para um sistema que é bem diferente. E o sistema de pensamento que eu quero que a gente leve não vai fugir muito dele. Por quê? A primeira coisa para a gente pensar no método é qual o corpo geológico que eu estou lavrando, quais são as características que ele possui. Eu quero começar justamente falando disso. Para que esse método funcione, que é lavra em tira, o nome dele já está lá na aula, ou seja, imagina que eu vou ter um conjunto de alguma forma de tiras lineares que eu vou seguindo no meio do meu caminho de lavra. Para que possa acontecer um sistema onde é que eu sigo uma direção sem parar, o seu raciocínio da aula anterior sobre lavra em cava te permite induzir que, beleza, eu lembro lá atrás, na aula de lavra em cava, que a principal característica dela era a flexibilidade, ou seja, para mim compor a minha usina de minério, eu posso ir em um lugar buscar, posso ir em outro buscar minério, eu consigo pegar em frentes separadas. Para que isso possa acontecer aqui, eu vou ter que ter um corpo mineral com qualidade o mais próximo de constante possível, com características físicas, de resistência do material, capacidade mecânica, que eu tenha também qualidade química constante. Eu falando essas características todas, você já ficou doido para raciocinar e falar assim, beleza, eu vou ter que ter um corpo tipicamente tabular de característica sedimentar. É o que está escrito aqui. Corpo tabular, lenticular, acamado, horizontal ou subhorizontal. Pode ter uma pequena inclinação, um pequeno ângulo de mergulho, pode, mas que tem um comportamento tabular. Quem que vai atingir isso na maioria das vezes? Carvão e a maioria dos depósitos que são formados por origem sedimentar. Esse desenho aqui, como se fosse uma topografiazinha, e o meu corpo exemplifica bem o que eu estou querendo. Com esse desenho aqui, que é um corte, uma vista de perfil, a gente já viu que se eu for vir pegando, começando lavrando, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, não importa, eu tenho condições de pegar um equipamento qualquer, que a gente nem conversou sobre quais são os tipos de equipamentos que podem ser, de modo que eu posso lavrando continuamente. Eu vou praticamente empurrando a frente de lavra. Tirando dessa vista de perfil para ver uma vista de topo, eu tenho esse desenho aqui de baixo. Ah, aqui ficou um pouco mais claro como é que vão funcionar o esquema, porque não é lavra em tira no singular, mas lavra em tiras no plural. Porque sim, eu posso desenvolver um conjunto de tiras onde é que uma tira seja paralela à outra, de modo que eu possa fazer os avanços com velocidades diferentes. A velocidade de cada tira de avanço dela não precisa ser igual. Mas aí você vai ficar completamente doido, porque no desenho que eu vou colocar para vocês, eu vou colocar sempre uma tira avançando e a deposição e uma série, cada uma das tiras com uma operação diferente. Quando eu disse aqui velocidades diferentes, é a velocidade relativa à operação em cada uma das tiras. Cada tira tem uma função específica. Cada tira tem um comportamento, um conjunto de operações unitárias próprias que a gente deve respeitar. Só que dentro desse respeito, esses cortes aqui serão paralelos e adjacentes. Então tá, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou pegar esse desenho que você fez, eu vou extrapolar como se o meu corpo mineral estivesse ocupando o slide todo. Beleza. Você está me dizendo que se eu peguei esse conjunto de tiras aqui, vamos supor que eu pego esse avanço aqui para realizar. Você está me dizendo que a sequência dos outros avanços, então o avanço para cima dessa área lateral, a única forma que eu tenho de fazer ele é sendo paralelo à primeira direção de avanço,
E aí eu vou te falar que não, eu posso sim ter nessa segunda região de avanço um conjunto de tiras com outro tipo de direção de lavra. E que eu posso começar mais de uma frente de lavra. Eu posso, eu não estou dizendo que eu vou, pela característica que eu vou te dizer do método. Provavelmente não. Mas se você quiser e já tiveram operações que trabalharam desse jeito, sim. Com mais de uma frente de avanço, sim. Por que normalmente não utiliza-se muitas frentes de avanço? Como na produção de lavra em cava? Primeiro, a capacidade produtiva de uma frente já vai ser muito boa. Segundo, comprar os equipamentos vão ser muito caros, porque são equipamentos de elevado capex. Eu gasto muito na hora de comprá-los. Então, como um só já fornece uma produção muito boa, eles são muito caros de adquirir, então o equipamento que vai dar conta de fazer esse processo aqui de tiros, eu não vou pegar muitos, eu vou pegar uma quantidade limitada desses equipamentos. Antes de eu passar para o próximo slide, eu queria pedir para vocês, pausa esse vídeo aqui agora. Eu deixei aqui no Moodle 2 links de vídeos para vocês verem dos equipamentos e de operação de lavras em tiras. Por quê? Quando eu for continuar para frente aqui agora, se você já tiver visto mais ou menos como funciona a operação, já vai adiantar a vida de vocês muito no entendimento. Então, tem um link no Moodle que eu vou colocar aqui para vocês acompanharem a aula. Então, assista os dois no YouTube. E a partir desses links que tiveram no YouTube, vocês continuam para ter um entendimento melhor e um rendimento em cima dessa aula. Então, parou aqui, agora continua. Eu pedi para vocês gravarem sempre coisas de ordem de grandeza na cabeça suas. É importantíssimo ter alguns números. Igual a gente conversou com a altura de bancada, que está relacionado com o equipamento de carga. O ângulo de repouso depende do material, o ângulo de repouso para o material consolidado, como na leira que a gente conversou, está na casa de 30 graus mais ou menos. Esses números têm que se saber. Largura de pista simples para equipamento pequeno de carga, 19, alguma coisa metros. Esses números todos é importante a gente ter na cabeça, porque a gente vai vendo o relatório, a gente vai vendo a ordem de compra, a ordem de serviço, e a gente já consegue eliminar absurdos. Então, tendo isso em mente é extremamente importante. Então tá. Coisas que eu quero que vocês tenham ideia. Altura de bancada. Eu vou brigar com a sua cabeça aqui agora, colocando entre 30 e 60 metros. Você fica doido com isso. Porque você fica assim, poxa, eu estava acostumado lá com bancada de 15, bancada de 20 no máximo, considerando retroescavadeira. Se eu coloquei 30 e 60 metros aqui, você já rasgou da sua cabeça. Rasgou. Que aquele sistema de retroescavadeira que a gente utilizava é o que a gente vai continuar utilizando em lavra em tiras. Não preciso nem de te falar. Agora, largura de tira aqui. Eu não preciso nem te dizer. Você já lembra dos arranjos operacionais que a gente calculou a largura semana passada? Que isso aqui, entre essa largura da frente da tira, entre 23 e 45 metros, porque o equipamento que a gente ainda não conversou, que atua lá naquela frente de lavra, o arranjo dele de serviço, considerando o arranjo que eu vou gastar um espaço maior, que é com 2 áreas de manobras para ele parar lateralmente, eu vou ter 45 metros no máximo para mim fazer o sistema de arranjo que a gente vai conversar. Ângulo de face entre 60 e 75 graus. Extremamente importante isso aqui, porque tem um ângulo de face, que é um ângulo de escavação, e tem um ângulo logo abaixo aqui das pilhas de estéreo. Para você que viu o vídeo, você viu, eu tinha uma região onde eu tinha deposição de estéreo. Eu vou colocar aqui um exemplo como se eu tivesse à minha direita estéreo sendo depositado e à minha esquerda um ângulo de face entre 60 e 75 graus. Tem relação esse ângulo extremamente importante com a produtividade, não só com segurança? Tem. Porque você que já viu o vídeo ali agora, você viu que
há um lançamento de caçamba, a caçamba é arrastada subindo, fazendo esse cortezinho, e esse processo de corte, eu não posso ter o cabo que está puxando sendo fletido, ele não pode estar dobrado, ele tem que estar retilíneo para ele funcionar melhor em questão do gap, para literalmente a caçamba morder o solo que está puxando ali. Vendo aqueles vídeos, você consegue ver que tem que ter esse ângulo. E ele é consertado em tempo integral? Sim, aquele equipamento lá, vou adiantar, chamado de dragline, que é aquele negócio gigante, 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 gigante. Se o cabo dele não tiver esticado, não dá bom rendimento operacional. Se o solo, onde é que a esteira dele não tiver nivelado, não dá bom rendimento operacional também. Tem um exemplo clássico no livro do Ian Rung, onde é que ele coloca que o mau dimensionamento de uma dragline em questões operacionais chegou a matar um empreendimento. E ele coloca as contas lá, mostrando por que matou, mas isso não é assunto da nossa aula. Isso é engenharia econômica, desenvolvimento mineiro, é outra coisa. Desenvolvimento mineiro com engenharia econômica. Mas pelo número de passes a mais que o equipamento tinha que dar, a dragline, o rendimento operacional ficou tão baixo que ela não conseguia atingir a produção mínima necessária para que o empreendimento tivesse lucro. Fechou! Pelo mau dimensionamento disso. Então, dando continuidade, já que a gente conversou que existe esse equipamento, que é gigante, que é escala, observa, todos os adjetivos que eu estou usando para o equipamento que faz o carregamento é superlativo. Muito grande, muita capacidade, muito rendimento operacional, muito caro no início. Só que ele vai ter um custo operacional menor, não quando comparado por unidade de caminhão lá no dimensionamento. Quando vocês vão pegar como dimensionamento de lavra em cava e de lavra em tiros e virar e falar o seguinte: olha, considerando o par caminhão retroescavadeira, eu vou dar um chute de um valor. Vamos supor que o custo por equipamento ficou, sei lá, de 30 centavos de dólar por tonelada. Com a retroescavadeira vai ficar na casa de 0,45. Só valor chutado. Então quer dizer que a retroescavadeira tem um custo operacional maior? Não. Lembra que a dragline. Que a dragline com 0,45. Quer dizer que o caminhão com 0,30 e a dragline com 0,45 é muito mais caro a drag? Não. Porque caminhões, eu tenho vários caminhões que eu tenho que somar. Aqui ele vai fazer um trabalho de vários. Por que eu estou fazendo esse adendo? Porque às vezes vocês podem pegar o trabalho do Bureau of Mines, olhar as tabelas, ver uma curva e falar assim, olha, tá menor o custo operacional aqui do caminhão. Não, mas é por unidade, não é pelo conjunto. Só estou advertindo se você for pegar no livro lá para olhar. Então, beleza. Quais são os itens principais que eu tenho que prestar atenção no arranjo, no desenho operacional que eu tenho aqui? Considerando que ele está trabalhando sobre uma bancada, que é essa região laranja aqui. Ele está trabalhando aqui em cima. E que ele está escavando algo que está diretamente localizado no pé da bancada onde ele está. Ele possui uma distância máxima que ele dá conta de vir aqui no fundo, cavar material, suspender e depositar aqui em cima. Isso aqui é chamado de raio de empilhamento. Por que ele é importante? Porque a partir do momento que eu estou tirando material, estou depositando em outro lugar, concordo que à medida que eu solto esse material consolidado, ele vai formando uma pilha. Esse ponto de raio de empilhamento é a crista dessa pilha. À medida que eu arrasto a crista dela para uma região ou para outra, eu estou deslocando essa pilha. Então, isso aí é extremamente importante. Você está lá operando o seu equipamento, mirando na crista, uma preocupação que você tem. Como não cair do talude? Preocupação óbvia. É óbvia, mas tem uma distância também que é chamada de distância de repouso.
que é a distância entre o centro do equipamento e a crista daquele talude que você está trabalhando. Isso é sua distância de repouso. Outra coisa extremamente importante, que é o ângulo de face dessa bancadinha que você está trabalhando. Lembrando, você viu no vídeo, que eu pedi para vocês verem, tem que estar retinho, para que nesse processo de jogar a caçamba ela possa ser carreada aqui linearmente, ou seja, sem impedimento nenhum para o cabo, de modo que eu consiga manter tração, manter a caçamba puxando e sendo capaz de escavar o que está ali. Então isso aqui são as principais coisas que eu tenho. Eu tenho profundidade máxima de escavação, que o equipamento dá conta de cavar abaixo do nível que ele está, extremamente importante. Eu estou dimensionando uma produção, uma operação que nem começou, que nós vamos utilizar lavra em tiras. É coisa importante para se utilizar? Para se olhar, sim, da mesma forma como vocês veem em dimensionamento, não sei na sua universidade, como que é dado o nome da disciplina que faz dimensionamento de equipamentos, depende, uns é perfuração desmonte, outro é condicionamento, não, desenvolvimento mineiro, fugiu, mas agora chegou de desenvolvimento mineiro. Então depende da sua universidade, mas a matéria é dada em momentos diferentes. Eu queria chamar a atenção aqui, já que eu falei de um corte lateral das estruturas, considerando o desenho que eu tenho aqui embaixo. Esse desenhozinho aqui. Coisas importantes para a gente ver aqui, olha. Aqui está escrito cut, pilhas, acessos, e aqui acessos para o raio wall. O que é isso aqui? Se você observar, tem um equipamentozinho aqui fazendo o carregamento de alguma coisa. Ele está em um nível superior, cavando alguma coisa no nível inferior, e eu estou te falando que é uma dragline. Essa dragline está aproveitando não é para lavrar o minério. Perdi um tempão, deram mais ou menos 15 minutos aqui, falando de um equipamento que não é para o minério. Ele vai trabalhar no estéreo. Então quer dizer que no sistema de lavra em tiras, o meu equipamento principal não trabalha no minério, ele trabalha no estéreo? Sim. Se eu quiser comentar e virar e falar assim, olha, lavra em tiras é uma lavra de movimentação de estéreo. Está extremamente correto, porque a maioria do material movimentado é estéreo. Eu estou decapiando. Um material de utilidade econômica, o seu minério, normalmente é uma camada fina com a potência menor do que o capeamento. Não sempre, mas na maioria das vezes, porque lógico, depende do depósito geológico. Mas na maioria é isso. Então, esse equipamento de carga aqui está carregado no lugar. E no lugar onde ele está carregando, na frente do lugar que ele está carregando, o nomezinho está escrito aqui é New Cut. Então, ou seja, é o corte. Corte. E a região que está não escavada ainda, o talude, entre aspas, íntegro, foi chamado aqui de New High Wall. Então, o talude íntegro vai ser chamado de High Wall. Corte, High Wall foram as estruturas que a gente aprendeu até aqui agora. Tem um item importantíssimo aqui nesse desenho que pode até passar despercebido, que está aqui, ó, drill. Tem uma perfuratriz aqui fazendo uma pré-consolidação do material que eu estou trabalhando, desse meu estéreo, desse meu decapeamento. Então dá uma afrouxada para que dragline que não tem força de escavação, é muito baixa, é praticamente pegar um material consolidado e jogar para dentro da caçamba pelo arraste. É muito pouquinho, para que o trabalho dela já seja facilitado. E aí vem uma super observação. Se eu estiver trabalhando com carvão, concorda comigo que eu começo a ter um pouquinho mais de restrição? Porque se eu estiver perfurando muito perto da camada do carvão, onde é que eu posso ter camada de gás que seja
possível de explodir, eu vou ter que entrar com isso aqui na minha conta. Desmontar o carvão, a chance é menor? É bem menor, pela questão dos gases que estão ali. Pode acontecer? Lógico, mas é só tomar cuidado com relação a isso. Então tá, eu estou num processo onde é que eu estou fazendo o cut com a minha dragline e estou depositando o material nessa região aqui. Observe que é o seguinte, se eu vier tirar toda essa tira que está aqui, chegou aqui no final, acabou. Concorda que tem mais material nessa região aqui, nessa direção, para que eu possa continuar lavrando? Então o que eu vou fazer? Eu vou literalmente fazer uma manobra com a dragline, vou virar a lança dela para esse lado e vou vir nessa direção de lavra aqui. Concorda que eu tirei uma primeira tira, estou tirando uma segunda e assim eu vou avançando sucessivamente? Então o que acontece? A partir do momento que eu fui tirando essa primeira tira e partir para a segunda, que é essa que está logo aqui acima, como eu tenho uma distância, ou melhor falando, raio de empilhamento que essa dragline consegue fazer, e que normalmente ele já está no limite entre o que eu estou cavando e aonde a crista que eu estou depositando, concorda que essa tira anterior que eu descobri, eu tirei o estéreo por cima do minério, tem que ter terminado de ser lavrada para lhe ficar um espaço vazio para quando eu estiver nessa outra tira, eu já poder pegar o material e jogar nessa direção aqui. Porque tem um desenho aqui, eu fiz questão de deixar, porque é do SME, é um livro extremamente famoso, esse primeiro, e a segunda imagem é do Handbook do Strip Mining. Eu não coloquei escrito, mas é do Handbook do Strip Mining, que ambos tratam pela mesma coisa. Isso aqui que eu estou vendo de topo na imagem de baixo, ele faz um desenho, um desenho de perfil, onde é que aqui está escrito mineral útil, então nessa parte aqui é o mineral útil, aqui é a rocha encaixante. Não dá para ler direito, mas aqui está escrito right, corretamente, e aqui errado, incorreto. Eu tenho uma seta fazendo esse movimento aqui, ou seja, é correto fazer esse movimento, e outra seta fazendo esse movimento, falando que isso aqui é incorreto. Por que o de cima está certo e por que o de baixo está errado? O movimento que foi feito em cima pela dragline, ela pegou o material que estava cobrindo a fração útil e jogou numa região onde não tem mineral útil. Por quê? Se tem mineral útil, uma hora eu vou ter que tirar aquele material que eu movimentei para poder tirar o minério lá de baixo. E aí eu vou ter trabalho duas vezes. Para que eu não tenha trabalho duas vezes, eu vou fazer o lançamento sempre depositivo na região onde é que não tem mineral útil sendo coberto. Isso aqui está correto, isso aqui está errado. Porque ele fez uma deposição aqui em cima de onde tinha ainda mineral útil. A imagem que está aqui do lado do manual do Strip Mine é muito parecida com essa. Então, não vou ficar nessa descrição, não. Então, você pegar para ler, para estudar, você vai ver isso lá muito bem segmentado. Então, pera, professor, eu vou parar aqui agora. Vou tentar misturar o que eu estou vendo de Strip Mine com o que a gente viu de lavra em cava ou lavra em costa. Lá na lavra em cava, eu estava pegando meu estéreozinho, uma retroescavadeira, colocava dentro do caminhão, esse caminhão direcionava para o empilhamento. Tranquilo. Aqui, você está me falando que a dragline vai pegar esse material que está tampando, assim como na lavra em cava, o meu material útil de minério. A mesma retroescavadeira vai pegar, colocar no caminhão e vai ter transporte. Aqui estamos dizendo que a dragline pega direto e já coloca na região de deposição. Então você está querendo me dizer que aqui para o
estéreo para o estéreo, não para o minério. Eu tenho uma operação para movimentação desse material única, onde é que eu tenho escavação e transporte em uma única operação, com um asterisco gigante de quando esse material já está consolidado e pronto para ser carregado pela caçamba da dragline. Correto. Se não tiver, vai ter que haver uma fragmentação anterior ao processo da dragline. O que isso aqui diz para a gente? Eu tenho uma alta produtividade e o menor custo unitário, ou seja, o custo que eu vou ter para trabalhar com esse estéreo, quando comparado com o sistema de lavra em cavo. Então eu ganho, eu aumento, eu tenho uma economia de escala aqui gigantesca. Isso aqui é uma grande vantagem. O que vai vir justificar eu pagar o equipamento super caro que é a dragline. Mas ele vai me dar esse retorno. E ainda considerando que se eu estiver trabalhando com a dragline que seja de cabos, que é o que acontece normalmente na maioria das vezes, a gente sabe que a durabilidade desse material, a vida útil dele é muito maior do que os equipamentos elétricos e hidráulicos que a gente utiliza na nossa operação de mina. Então a gente tem uma vantagem muito grande aqui dentro. Então tá, professor. Eu tenho nesse desenho aqui a dragline do jeito que eu pensei que ela podia estar aqui. Ela está nesse ponto, retirando a fração não útil, considerando que eu estou trabalhando com carvão, tanto que está escrito aqui na imagem Exposed Coal, está aqui. Aqui, o lugar de deposição do solo, ou seja, essa dragline está fazendo o movimento de jogar esse material para aqui. Eu estou vendo que ela está jogando isso numa vala vazia, ou seja, que era a tira anterior, que não está com a cor preta, porque veio um outro conjunto de equipamentos e tirou esse carvão, que é esses dois que estão aqui. Está escrito aqui pequenininho, shovel e o desenho de um caminhão. Aí você fala assim, para. Lá quando eu estava trabalhando no sistema de lavra em cava, eu tinha a shovel e o caminhão fazendo a lavra do minério e do estéreo. Aqui ela continua no minério, mas o estéreo é feito pela dragline. Ah, então quer dizer que vai ser sempre shovel? Não. Se a camada de minério for extremamente baixa a potência dela, lembra sempre que toda shovel vai ter uma altura ótima e ideal para poder trabalhar. Se for muito baixa, ela vai estar fora da zona de conforto. Não vale a pena você trabalhar com a shovel. Você vai ter que trabalhar com a carregadeira de rodas, abastecendo um caminhão de porte compatível com a carregadeira de rodas. Muda a carregadeira, o equipamento de carga, e muda-se o equipamento de transporte. Então aqui eu tenho a lavra do estéreo sendo executada pela drag. Aqui a lavra do minério sendo executada pelos equipamentos de escavação convencionais. Então aqui eu não fico livre daquele sistema que a gente viu lá para trás, como se a gente estivesse perdendo eles. E isso aqui eu consigo descrever todas as operações unitárias que eu posso ter. Eu posso ter aqui perfuração, posso. Quando eu tenho a necessidade de vir usar o desmonte não mecânico. Mas eu posso vir usar um desmonte mecânico se a competência da rocha for baixa também? Pode. Tanto que aqui está escrito que eu posso usar o escarificador também. Mas eu posso vir direto também só com a escavação de dragline, shovel, bucket wheel que a gente ainda não viu e os outros equipamentos de escavação, pode tudo ser realizado aqui. Transporte também acontece aqui dentro? Também acontece aqui dentro. Então, o que eu estou querendo te dizer é, o sistema de lavra em tiras tem os dois, ele tem um sistema muito parecido, que é do minério propriamente dito, quando eu me lavro em cavo, e tem da questão do estéreo sendo decapiado com um sistema próprio,
que eu vou fazer economia de escala, que eu vou pegar um equipamento gigante para poder resolver isso. É extremamente parecido. E só uma coisa, método de lavra se resume nisso. Como que a perfuração, carregamento, desmonte e transporte são realizadas para lavrar aquele tipo de depósito. Então o que eu estou fazendo aqui é literalmente vindo a lembrar vocês das coisas que vocês já viram. Agora, coisas que eu tenho que, além daquelas operações militares, são operações auxiliares. E por que a gente tem que frisar ela? Porque para realizar cada um dessas, eu gasto tempo e gasto dinheiro. Então, isso entra na produção do meu empreendimento. Isso entra como fator que vai agregar valor ou não vai agregar valor ao meu empreendimento. O primeiro desse, que é a reabilitação de área ambiental, é uma estrela disso aqui. Por quê? À medida que eu já vou depositando o meu material inconsolidado que eu já lavrei, concorda que aquela área está pronta para ser recuperada ambientalmente? Então eu posso ter na lavra em tiras um processo de lavra e recuperação ambiental concomitante. Excelente. Estabilidade nos taludes é extremamente importante aqui, como é importante também lá no sistema de lavra em cava. Os dois. Acessos para os caminhões para serem construídos tem a mesma necessidade. Os acessos principais, o sistema que a gente viu lá de acesso vertical, a gente constrói os mesmos sistemas de acesso aqui. Manutenção mecânica, drenagem, contaminação, controle de poeira, saúde e segurança, tudo extremamente semelhante ao que a gente vem visto até agora. Como a gente vem conversando, a gente pode identificar semelhanças e diferenças? Pode. O que a gente viu aqui que é extremamente semelhante? Composição de custo. Porque a partir do momento que eu falo de operação unitária, eu estou falando de relação de custos. Agora, coisas que vão ser diferentes. Quando eu trabalho, eu sei que vai avançar um pouquinho na disciplina de métodos, vai entrar um pouquinho em planejamento, mas algumas coisas se misturam muito e a gente tem que conversar sobre um e outro. Quando a gente conversou lá na Lavra em Capa sobre relação estéreo-minério, que no fundo é o seguinte, é uma razão, vou escrever aqui, REM, eu sei que a gente já viu, entre a quantidade de estéreo e a quantidade de minério. Ela foi importante para a gente ver o rendimento econômico, quanto que está o custo da minha operação e tudo mais. Para ver se valia a pena tirar uma coisa ou não tirar, eu fui muito em cima do algoritmo de Last-Grossman, cone flutuante, outros algoritmos que me dão um sistema de cava final e para ver se aquele avanço é viável ou não economicamente. Aqui eu posso fazer o controle, não quer dizer que eu não possa usar Last-Grossman, pelo contrário, eu posso usar sim, mas não quer dizer que eu não posso controlar aqui melhor com relação estéreo-minério. Porque eu posso realizar o controle, às vezes, aqui com relação estéreo-minério com muito mais assertividade do que eu realizava lá atrás no Lavra em Capa. Por quê? O material aqui é constante. Um dos principais motivos que se avançou de um controle que a gente fazia por seção de relação estéreo-minério, que era feito antes do algoritmo de Last-Grossman, porque o algoritmo de Last-Grossman foi motivado porque em alguns momentos eu comecei a ter uma variabilidade tão grande no depósito que eu tirava uma seção para verificar a relação estéreo-minério, mas ali dentro estava salpicado uma quantidade de minérios completamente diferentes e que não representavam um comportamento médio daquele minério. E isso aqui é representado. Por isso que eu posso fazer o esquema que está aqui do lado, onde é que eu tenho corpos tabulares na lavra em tira, propriedades com baixa variabilidade, me possibilita trabalhar com um método cíclico com elevada taxa de produtividade. Porque eu pego aquela frente, que é uma tira só, eu arranco ela toda, arranco outra toda, e aí eu posso mudar, em vez de eu ficar com um controle muito grande nessa questão de posso ou não posso tirar esse produto, eu vou ficar com um controle muito mais focado em uma produção vinculada à relação estéreo-minério. Esse limite econômico vai ser muito mais fácil de determinar. Sequenciamento também muito mais fácil, muitas vezes atrelado só a massa e contaminante. Eu evito os contaminantes
e fica um controle e uma produção muito mais simplificada do que comparado nos outros métodos. Acho importante a gente dar uma olhada no gráfico que está aqui, que é a distribuição dos custos de lavra em tira. Onde é que eu tenho dois grandes grupos? Olha aqui, ó. Laranja, está escrito decapanhamento de estéreo, 34%. Tenho aqui transporte externo, 26%. As outras operações unitárias para a lavra especificamente do minério, aproximadamente 15%. Nessa distribuição aqui, deu para prestar atenção que o decapeamento de estéreo é a minha atividade mais cara, o que justifica equipamentos de economia de escala. A gente viu a dragline, a bucket wheel, que é um equipamento que é como se fosse uma roda bem grande, onde é que na ponta dela eu tenho uma série de caçambas. Onde é que as caçambas vão rodando e eles vão cavando o solo ciclicamente. E a partir do momento que ela sobe lá em cima com uma roda gigante, quando ela vira essa caçamba para trás, já tem uma correia para captar esse minério e poder transportar continuamente, para mim poder baratear esse processo. E aí você já viu, tem que ser um solo de baixa competência. Posso vir a utilizar uma shovel de cabo? Posso, mas a produtividade dela, mesmo com a maior shovel, não vai ser na ordem de grandeza da dragline e da bucket wheel. Existem shovels com grande capacidade, mas não é da mesma ordem e capacidade desses dois que a gente tem aqui. Eu vou parar a aula por agora. Bebe uma água, porque na próxima aula a gente vai pegar essa ideia que a gente teve da lavra em tiras direitinho e eu vou ver os sistemas de avanço. O sistema de avanço vertical é o mesmo que a gente viu na outra aula. Daqui para frente vai ser o sistema de avanço horizontal específico da lavra em tiras. Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.